Bem podemos evocar estes primeiros fiéis partindo o pão com alegria e louvando a Deus. Entre parênteses, essa frase que é uma citação. Fazendo alternar o Maranatá, o Vem Senhor tradicional, com os hosanas que proclamam a sua grandeza quanto à realização messiânica. Antes de continuar, né? Maranatá, são duas palavras. Hoje em dia, por exemplo, tem uma denominação evangélica chamada Batista Maranata, né? É uma expressão do aramaico que significa exatamente isso, vem Senhor, né? Isso nós podemos encontrar, por exemplo, no final do Apocalipse. O final do Apocalipse é uma coisa bem interessante. Vamos ler aqui os últimos versículos do último livro da Bíblia. Eu declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes juntar alguma coisa, Deus carregará sobre ele as pragas escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia deste livro, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Basicamente, dizendo que é imprescindível que este livro não seja violado. Então ele conta toda a sua profecia, né? Dá este alerta e depois este versículo aqui. Esses dois versículos. O que dá testemunho dessas coisas diz, ou seja, eu, né? O que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho... desculpe, o Senhor Jesus, né? O que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Vem, Senhor Jesus. Esse vem, Senhor Jesus, que é, respondendo Jesus, que está dizendo certamente eu cedo vem, é o nosso Maranatá, né? É claro que nós estamos falando uma prece, né, anterior ainda a Jesus, que é venha, Senhor, salvar o seu povo, né? Ok. Partindo o pão com alegria e louvando a Deus, fazendo alternar o Maranata, o Vem Senhor tradicional, com os hosanas que proclamam a sua certeza quanto à realização messiânica, unindo assim o passado da sua raça ao futuro da sua fé, e sentindo com a alma vibrante que, ao consumirem o pão da vida, realizam algo mais do que um simples rito de comemoração. É uma participação na vida divina. Foi sem dúvida por meio da comunhão que esses primeiros fiéis ganharam consciência do que eram realmente depois de terem recebido o sopro do Espírito Santo. Mais do que uma assembleia de amigos, mais do que uma reunião piedosa ou da escola de um mestre, eles eram uma sociedade de homens que viviam em Cristo e para Ele, como comunidade de santos. Uma igreja, né? Tem uma notinha aqui que é a seguinte: o reconhecimento de Jesus na fração do pão é indício da relação que existe originariamente entre a fé na ressurreição e a ceia eucarística. A fé na ressurreição, na presença de Jesus no meio dos seus, afirma-se ao mesmo tempo na refeição da comunidade. As duas formam, por assim dizer, uma mesma fé em Cristo sempre vivo. Essas palavras revestem-se de uma importância particular por terem sido escritas por um homem pouco suspeito de complacência católica. E aí você tem a referência aqui. Vamos só tentar entender um pouquinho mais essas duas coisas, né? Porque a gente corre o risco de pensar que é uma coisa só, não identificar muito bem, né? O reconhecimento de Jesus na fração do pão é indício da relação que existe originariamente entre a fé na ressurreição e a ceia eucarística.
A fé na ressurreição se explica por ela mesma. A ceia eucarística, lembra, é a presença de Jesus no meio dos seus. Okay? Uma coisa fala sobre o futuro, a outra coisa fala sobre o presente. Né? Por que que, pelo menos seria o correto, né, segundo a Igreja Católica, todo católico, quando entra numa igreja, ele tem que olhar para o altar, se ajoelhar e fazer o sinal da cruz. Né? Porque a igreja, principalmente o altar, principalmente o lugar onde é guardada a Eucaristia, né? Não é, então voltando à minha frase, a igreja não é somente um lugar onde a gente vai celebrar alguma coisa, né? É claro que se celebrar em qualquer lugar sempre vai ter um aspecto de sagrado, mas lembre-se, há uma diferença bem importante entre a igreja católica e a tendência, né, das igrejas evangélicas é que há uma graduação de sagrado, né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você dessa graduação do sagrado, né? Então você tem o fiel que se converteu hoje e foi lavado no sangue do Cordeiro, e você tem Deus, né? E é isso daí, né? Tem os anjos que ajudam Deus, mas né, são empregados de Deus, digamos assim, né? Para um católico, você tem o fiel mais maduro, o fiel que está próximo da santidade. Depois nós temos os santos, depois nós temos variações de importância nos santos, depois nós temos os anjos. São Tomás de Aquino, por exemplo, coloca 9 graduações de anjos, né? Depois nós temos a Virgem Maria, depois nós temos a Santíssima Trindade, né? Você percebeu? Então é essa mesma coisa quando a gente está falando do santuário. Sim, qualquer lugar em que você invocar a Deus, isso vai se tornar um lugar santo nesse sentido. Mas há aqui uma igreja, né? Então esse lugar é mais santo ainda. Ao altar ele é mais santo ainda. Ao sacramento ele é mais santo ainda. E justamente por se acreditar na presença de Jesus no sacramento, então Jesus efetivamente está ali no sacramento, seria uma falta de respeito enorme você passar pelo sacramento e não, no mínimo, fazer uma reverência, né? No mínimo, né? Então, você vai ver, a pessoa vai sair para ir ao banheiro, a pessoa faz uma reverência ao sacramento, vai, né? Depois volta, faz outra reverência ao sacramento. Por quê? Porque se crê na presença de Jesus pelo sacramento. Então, são essas duas coisas, a fé na ressurreição e a crença na presença de Jesus. No meio dos seus, afirma-se o mesmo na refeição da comunidade. Eu acho que a gente comentou tudo, né? Por assim dizer, uma mesma fé é sempre visto. Ok. Viver em Cristo, por Ele e para Ele, se é com efeito o desígnio único que a sua existência revela. Deixa eu ler mais uma vez essa frase como estranha. Viver em Cristo, por Ele e para Ele. Esse é, com efeito, o desígnio único que a sua existência revela. A igreja existe para viver em Cristo, por Ele e para Ele. Bom, aqui é claro, daria um padre, por exemplo, faria uma pregação inteira, uma homilia inteira aqui sobre essa frase, né? Viver em Cristo, quer dizer, viver dentro, viver imerso em Cristo, né? Viver por Ele, viver para Ele, né? Então nós estamos falando de causa e objetivo aqui. Se só podemos apreender as grandes linhas acerca da constituição e do culto da igreja primitiva, há, no entanto, uma realidade humana que se impõe ao nosso espírito com a força de uma convicção irresistível, quando consideramos as suas características. Essa realidade é a de um esforço admirável para pôr em prática os preceitos do Mestre e para levar a cabo em cada um a renovação completa que ele exigia. O texto dos Atos será semeado de pequenas frases preciosas que revelam essa atmosfera de generosidade e de fervor. A alegria
e a simplicidade de coração. Isso entre aspas. Então ele está pegando essas frases, né? Estão espalhadas por toda parte. Abre aspas. A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Fecha aspas. Praticava-se verdadeiramente, abre aspas, essa caridade doce e humilde, essa amizade de irmãos, fecha aspas, que São Pedro louvará na sua primeira epístola. E a prova de que este quadro não é idílico, ou seja, não é um devaneio, não é como se fosse um poema somente, né? Não é simplesmente romantizar tudo. E a prova que este quadro não é idílico, mas verdadeiro, é que o autor dos Atos não hesita em acentuar-lhe também as sombras, deixando ver que a natureza humana, aflorando por vezes a superfície, introduzia nele um que outro traço de miséria e de pecado, né? Então vai falar, por exemplo, lá nos primeiros cristãos lá, que os judeus, né, os cristãos judeus, meio que recebiam mais recursos para suas viúvas e tudo mais do que os cristãos helênicos. Daqui a pouco a gente vai ver isso, que não eram judeus, cristãos que não participavam ali, que não eram originariamente ali da comunidade de Jerusalém, né? Por que isso é importante? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas para mostrar que, bom, se o autor de Atos dos Apóstolos fosse um cara que estivesse romantizando tudo, todo mundo vivia junto, em comunhão, todo mundo pegava, vendia tudo e dava para os apóstolos, né? Não, isso é demais. Na verdade, o pessoal só ajudava um pouco e o autor está romantizando. Se fosse isso, o autor esconderia picuinhas como essas que eu mencionei, né? Cristo está ainda ali muito próximo. Dentre os que dirigem a comunidade, muitos o conheceram. E esses homens evocam recordações pessoais e contam o que viram e ouviram quando ele ensinava no Lago de Tiberíades. Lago de Tiberíades é o Mar da Galileia, né? Como assim? É lago ou mar? É um lago, né? A gente chama de Mar da Galileia, ele fica no meio, né? Ali na Galileia, não fica próximo da costa. Porque na sua maior extensão ele tem 19 quilômetros por 13 quilômetros. Então quando você olha, é claro, aquilo ali é um mar, né? Mas é um lago de água doce, né? Não é mar. Ele ensinava no Lago de Tiberíades ou no meio da multidão, no átrio do templo. Reúne-se todos os pormenores que se possuem sobre a sua vida, e assim se elabora uma catequese que dará origem à tradição oral e depois será passada a escrito, convertendo-se nos evangelhos. Cuidado, né? Catequese, originalmente, o que é catequese, né? É uma explicação oral, metódica dos mistérios das fés, da fé e das coisas religiosas católicas, né? Então é exatamente essa conversa, isso que é o significado original da catequese. Convertendo-se nos evangelhos. Torna-se sensivelmente a presença do Mestre no meio das almas, como já acontecera com Maria Madalena e com os discípulos de Emaús. Aconteceu com Maria Madalena e os discípulos de Emaús. Cada uma delas experimenta essa presença dentro de si com uma certeza que perturba e com um ardor que incendeia. Ficai conosco, Senhor, o Mestre está aqui. Fica muito obscuro esse ficai conosco, Senhor, o Mestre está aqui, se a gente não lê essas passagens que estão no Evangelho de João e no Evangelho de Lucas. Então é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo.